pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom estarmos juntos para essa aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre a música popular brasileira, movimento de resistência. Sobre a temática globalização, integração mundial e geografia, vocês vão conhecer mais sobre os conflitos gerados pela busca de recursos naturais ocorridos no continente asiático e na Oceania e seus reflexos no meio ambiente. Em nossas aulas anteriores, falamos sobre como a memória é importante para a preservação cultural de um povo por meio da obra Quarto de Despejo. Conhecemos o gênero literatura de testemunho e sua importância para a valorização dos direitos humanos. Aprendemos que os poemas e letras de música podem desempenhar um importante papel na preservação da memória e da história, no contexto dos anos 60. Estes anos foram marcados por transformações econômicas e culturais provocadas por eventos marcantes para a humanidade. Será que décadas seguintes foram construídas com valores morais e éticos mais humanos? Será que as artes, a poesia e a música influenciaram nisso? O que a música popular brasileira tem a ver com mudanças socioeconômicas, políticas e com a língua portuguesa é o que vamos entender agora. Vocês estão lembrados que em nossa aula anterior falamos de um contexto de guerra do século passado. Vamos retomar algumas ideias? Nós verificamos, que duas grandes guerras se fizeram, no século anterior. Aqui temos um exemplo, da Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Discutimos um poema, sobre esses fatos aqui, em especial a bomba, de Hiroshima. E nós trabalhamos também a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós vamos retomar aqui porque é uma constante, em todo esse século que foi marcado por guerras, conflitos culturais, econômicos e a subjugação, a dominação de um país em relação ao outro, em relação à cultura, à economia e até fisicamente, determinando, inclusive, às vezes, a pessoa que vive ou a pessoa que morre aqui nesses períodos de guerra. A declaração, então, só para a gente lembrar, ela está pensando aqui os direitos fundamentais de cada ser humano. Mas será que, em relação à cultura de cada país, isso é possível acontecer? Valores sociais, éticos, que estejam relacionados a todas as culturas de forma global? O que vocês acham? Bem, o objetivo era priorizar a paz, e a cidadania de todas as pessoas do globo. Nós comentamos, então, do tropicalismo, que surgiu, para desafiar a sociedade, provocar, de uma certa forma, artisticamente falando, de maneira literária, também, trazendo crítica social e também muito romantismo, para a sociedade. Nós destacamos aqui a Tropicália, que propunha um gênero musical diferenciado, valorizando elementos da cultura brasileira e dos povos, que contribuíram para a formação do nosso povo. Há uma forte ligação também com a poesia e movimentos culturais que estavam presentes em outras partes do mundo. Falamos da música popular brasileira e nessa aula, como vamos continuar falando disso, vamos retomar esse aspecto também. Falamos então da formação do povo brasileiro e que esse tipo de música valorizava bastante essa junção de elementos, da cultura indígena, dos povos europeus e dos povos africanos que formaram o nosso país, o nosso povo. Aqui nós temos a Elis Regina, que é uma representante desse movimento, no momento de apresentação em um festival. E aí, pensando lá na nossa pergunta inicial da aula, será que na década de 70, na década de 80, as pessoas aprenderam, com essas duas grandes guerras, esses conflitos gerados, Será que a literatura teve algo a contribuir com isso? O poema, a música, a letra da canção? Será que teve alguma referência, alguma interferência também nesse aspecto cultural e político?
Vamos verificar? O que acontecia então no mundo nesse período? Na década de 70, pessoal, aconteceram várias coisas. No entanto, nós trouxemos aqui uma parte bem pequenininha para dar uma ideia do que estava acontecendo, certo? Então, aconteceram muito mais coisas do que isso aqui, mas trouxemos algumas para nós refletirmos sobre elas. Bem, nos anos 60, as pessoas tinham um ícone, um ídolo, e eles seguiam essa pessoa, né? Acreditavam nesses valores. Mas, em decorrência a fatores econômicos, sociais e políticos do globo, né, de maneira assim, geral, as pessoas começaram a ficar desacreditadas. E então, deixaram de seguir esses ideais e esses ícones, né? Não só pela capacidade que eles tinham, por exemplo, em cantar, em atrair as multidões, mas também pela ideologia que eles tinham, né, que agora não servia mais para a maioria da população. Isso foi de forma geral, né, no mundo todo. E aí, nós temos alguns acontecimentos históricos muito relevantes, como, por exemplo, a independência das colônias portuguesas na África. Então, em relação ao Brasil, foi tardia, né, mas aconteceu aqui, então, na década de 70. Houve também a ascensão de regimes ditatoriais, na Espanha, na Grécia e na América Latina, inclusive no Brasil, como comentamos na nossa aula anterior. Então, isso continuou, certo? E teve também uma crise econômica muito grande causada pela crise do petróleo. Isso afetou diversos países, né? A quebra de várias empresas, por exemplo, muitas pessoas desempregadas, né? São consequências disso aqui. E aqui no Brasil, então, o que estava acontecendo? Principalmente, os jovens estavam lutando contra o regime militar. Então, todos esses fatos aqui, esses fatos históricos, influenciaram também aqui as pessoas no Brasil, o cotidiano das pessoas aqui no Brasil. Não é interessante isso? Nós pensarmos o que uma coisa que acontece em outro país do mundo afeta a nossa população ou o nosso dia a dia? Já pararam para pensar nisso, sobre a globalização? Vocês já devem ter ouvido falar sobre a ditadura militar, né, nas aulas de história principalmente, mas, né, vamos trazer aqui a você o que acontecia, né, nesse período aqui. Bastante repressão, as pessoas não tinham direito a expressar a sua opinião. Lembram que trabalhamos o direito de expressão, né, que é previsto lá pela Declaração dos Direitos Humanos? Isso aqui não acontecia nesse período, ou acontecia sob censura. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que alguém fosse escrever e ser publicado, era necessário que uma equipe fizesse a leitura antes, para compreender e verificar se aquilo estava de acordo com o que o governo da época desejava. Se não tivesse, era vetado. E então, era proibido de se publicar. Poderia ser uma música, poderia ser um poema, um desenho animado, qualquer coisa. Se não tivesse de acordo com o desejo daquela população ali que estava governando o país, era vetado. Ou então teria que se adequar àqueles moldes lá, certo? Aqui nós temos um exemplo, né, da cavalaria fazendo uma repressão mesmo, aqui a manifestantes. Foi muito conhecida essa manifestação aqui. E fica aí um ponto também para que vocês pesquisem, caso desejem, né, e se interessem por esse assunto. Na década de 70, então, pessoal, na cultura, o que aconteceu? Né? Então, já falei com vocês que nada era permitido sem autorização, né, do governo. Então, vamos pensar. Na década de 70, as pessoas começaram com um grande individualismo. E isso repercutiu em movimentos culturais, como, por exemplo, as músicas de rock, os movimentos punk, né, que eram mesmo isolados da sociedade. E também, né, olha que interessante o contraponto, né, tiveram muitas ações solidárias, bastante aqui. Inclusive artistas famosos, né, mundialmente famosos, criando músicas, né, em função social. E temos também, né, festivais de rock, grandes festivais de rock que arrastavam multidões. Como exemplo disso, né, nós trouxemos aqui para vocês o Jimi Hendrix, né, que foi uma apresentação icônica dele, né, no Festival de Woodstock,
e ele é considerado um mito, né, um ícone da música e principalmente do rock por seus solos de guitarra. E aqui no Brasil, várias pessoas estavam se destacando, além daquelas que nós falamos na nossa aula anterior. Alguns deles, eu vou citar aqui para vocês, o Djavan e o Ivan Lins. Aqui nós trouxemos o exemplo do cantor Djavan para vocês. Na década de 80, então, né, o que aconteceu? A ditadura militar não passou e as coisas não mudaram tanto. Vamos verificar? Na questão tecnológica, houve a popularização da internet, né, de uma certa maneira, né, não como conhecemos hoje, mas houve um grande avanço nessa parte. A questão do buraco da camada de ozônio, né, começou aqui então a se discutir essa questão do meio ambiente. Os acidentes nucleares, a bomba, né, atômica, aqui temos o acidente de Chernobyl, né, que foi catastrófico também, mais guerras, e aqui no Brasil a economia, né, estava em relação aqui ao plano cruzado. Em relação à cultura, os assuntos eram os mais diversos. Como nós vimos nas aulas anteriores, na década de 60 as pessoas estavam muito ligadas no futuro, né, e tinha uma expectativa muito bacana, assim, tecnológica para as coisas, que tudo daria certo, né, e tudo seria diferente. Aqui na década de 80, a gente tem uma visão parecida, mas ressignificada. Por exemplo, nós temos no cinema o filme Star Wars e temos o ET, o extraterrestre, aquele mesmo conhecido, né, do ETzinho que tem uma luz na ponta do dedo. E aqui a criação do Museu Afro-Brasileiro no Brasil, né, em Salvador. Na música, ícones que até hoje possivelmente vocês já conhecem, né, ou têm ouvido falar, como Michael Jackson, Bon Jovi, Madonna, e no Brasil, pessoas que vocês também possivelmente já conhecem. Ney Matogrosso, vocês conheceram na aula passada, Titãs, que ainda, né, cantam, estão aí, né, produzindo shows ainda, Cazuza, falecido, Legião Urbana, né, que tem várias regravações, várias pessoas que cantam essas músicas, né, e de uma certa maneira mantém viva, né, essa expressão, essa vontade de falar, né, de denunciar socialmente o que acontecia nesse período. Chico Buarque, que nós vamos conhecer na aula de hoje, Caetano Veloso e Gilberto Gil, que ainda, né, estão produzindo shows pelo Brasil e o exterior também. Pensando nisso tudo, o que é que a língua portuguesa tem a ver, né, com todos esses eventos que acontecem pelo mundo, que afetam a economia em um lugar, que afetam a vida das pessoas em outro, as guerras em si, né? O que é que a língua portuguesa tem a ver com isso? Bem, todos esses eventos históricos, esses fatos históricos que estão relacionados à sociedade, eles afetam o modo das pessoas enxergarem a realidade e afeta também a forma das pessoas se comunicarem. Isso aconteceu, né, aqui no Brasil em relação à ditadura militar. As pessoas não podiam mais se comunicar livremente ou expressar a sua opinião. Então aqui houve a necessidade das pessoas organizarem a sua linguagem de uma forma diferente. Então, querendo mandar uma mensagem de crítica social, como fazer isso e passar pela censura, que comentamos agora há pouco? Então, o trabalho com a linguagem fez-se necessário. Então, as pessoas começaram a usar figuras de linguagem, metáforas e usar também alguns códigos que eram conhecidos das pessoas que manifestavam ali as suas opiniões. Vamos ver como isso aconteceu logo mais. Como é que a gente faz um movimento de resistência, então, por meio de canções? Como é que isso acontece? Vou apresentar a vocês. A música, então, passou a ser vista, né? As pessoas começaram a produzir essa música com intenções diferentes do entretenimento. Participação das pessoas comuns, né, na política, registrar a história por meio de versos, né, e também de poemas e músicas. E temos um fator determinante, a demarcação das posturas ideológicas durante o regime militar. Então, definiu-se ali, todos queremos a liberdade de expressão, mas quem realmente está disposto a lutar por isso? Então, houve aqui uma nova demarcação, quem é que quer e quem está disposto a lutar por isso. A população, então, ficou dividida, né? As pessoas, até mesmo as pessoas que eram manifestantes, né, em favor da liberdade de expressão.
A música também passou a conter assuntos políticos e denunciar injustiças e a repressão. De que maneira isso foi feito, né? De uma maneira muito sagaz. Os principais representantes, né? Nós temos aqui o Zequete, Geraldo Vandré, que vocês acabaram de ver, Nara Leão e Chico Buarque. E as músicas que foram muito significativas para esse período da década de 70 e de 80 são principalmente, para não dizer que não falei das flores, temos a música Cálice ou Cálice. Observem que tem uma certa diferença, né, entre falar cálice e falar cálice, né? Tem todo aqui um significado, né? O cálice, essa música faz referência ao cálice, né, que Cristo tomou, né, o copo, né, de vinho. Mas aqui é feito um trocadilho, né, uma brincadeira muito séria aqui com a palavra cálice, né, com calar, com mandar calar, né? Então falava um refrão dessa música, né, passe de mim esse cálice, né? Então passe de mim essa repressão, né, essa falta de liberdade de expressão. Era o objetivo aqui dessa música. E a música Apesar de Você, que é de Chico Buarque também, que falava, né, de dias melhores, assim que a ditadura militar passasse. Falando então no Chico, vamos falar da música dele. Vamos falar da música Cotidiano. Essa música ela foi produzida em 1971. E o contexto dela, né, sempre que vamos olhar um texto, nós precisamos observar o contexto em que ele está inserido. Então, os fatos históricos, o local onde essa música, esse texto foi produzido, ele interfere na mensagem que a pessoa quer transmitir, certo? Então, por isso, é sempre importante nós observarmos a data, né, de produção, os fatos históricos e o local também onde esse escritor, né, essa pessoa, estava fazendo esse enunciado. O contexto histórico-cultural, então, é o regime militar no Brasil, que durou, né, que foi de 1964 até 1985. Por isso, para a análise dessa música, falamos desse contexto histórico-cultural para você. Pessoal, agora vocês vão ver, né, a apresentação do cantor e compositor Chico Buarque. E eu gostaria que vocês observassem os seguintes aspectos. A entonação da voz, né, se ele está cantando de forma animada ou desanimada. Será que ele está empolgado, alegre? A música é dançante? Quais são os instrumentos musicais que estão ali nessa música, né, estão presentes? Quais deles você consegue identificar? Vamos pensar nisso, porque tudo isso é muito importante para nós compreendermos a letra da canção. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. E então, apreciaram? E qual é a opinião de vocês? Conseguiram entender todas as palavras que foram cantadas?
Possivelmente não, se você já não conhecia essa música antes. Por isso, nós trouxemos a letra para você. Vamos acompanhar? Cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri, um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz para eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor. E me aperta para eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri, um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Pessoal, vamos à interpretação então? Sempre que vamos ler um poema ou outro gênero textual, no caso aqui uma letra de canção, é necessário sempre fazer a leitura mais de uma vez. Como você já ouviu a música e nós fizemos a leitura juntos, considere então a segunda leitura, ok? Nos poemas especificamente, fazemos uma primeira análise, uma primeira interpretação daquilo que realmente está ali, posto a nós de maneira evidente, né? E também observamos o vocabulário. Num outro momento, nós vamos fazer uma análise e relacionar ao contexto histórico e cultural. Vamos juntos? Na primeira estrofe, então, nós temos a presença do todo dia, né? Todo dia quer dizer a repetição. Observem que aqui não há uma formalidade muito grande, não é verdade? Todo dia. Geralmente, na formalidade, no nível mais formal, né, de linguagem, a pessoa diria todos os dias, né? Ou cotidianamente, que é sinônimo. Então, temos essa repetição e temos aqui uma marcação. Observem que nós já colocamos aqui para vocês algumas palavras que estão em destaque. Vamos verificar? 6 horas da manhã, então, está relacionado ao todo dia. Todo dia é uma constante, mas a palavra dia também nos remete aqui a essa manhã. Então, a pessoa, né, aqui, o eu lírico, é beijado com boca de hortelã. Então, na segunda estrofe, a pessoa, né, o personagem aqui, a pessoa amada aqui, que nesse caso não é tão amada, né, diz que é para ele se cuidar, o eu lírico, né, o personagem do poema precisa se cuidar, e coisas que diz toda mulher. Então, como é essa mulher aqui desse poema? Ela toma conta, né, da vida desse eu lírico e ele se sente sufocado, certo? Me beija com boca de café. Então, o horário mais comum, né, ou que comumente se toma café, pela manhã aqui é a boca do café. E está esperando para o jantar. Então, a pessoa está no turno da manhã, aguardando, né, o que vai acontecer à noite. A música segue então, e o todo dia vem aqui, né, como uma constante, e aí tem meio-dia, eu só penso em dizer não. Então é como se ele quisesse acabar com esse relacionamento, mas ele não consegue, né, é difícil porque essa mulher, né, realmente não dá espaço, né, para que ele pare, para que ele diga não, né, e ele pensa na vida e acaba calado, né, almoçando. E aí a gente pensa nessa boca de feijão. Às 6 da tarde, então, né, a personagem do poema aqui, a mulher, o espera no portão e diz que está louca para beijar, né, e beija com boca de paixão. Então a gente observa que ela está o sufocando e que ele já não quer mais esse relacionamento. Temos aqui, então, o período da noite, né, esse dia, então, chega, parece que longo, né, se arrasta até o final, e aí nós temos a chegada da noite. E ela diz que é para não se afastar. Então, além de estar ali sufocando, ela quer perto, né? E então, meia-noite, ela jura eterno amor e o aperta ao ponto de quase sufocar, literalmente. E me morde com boca de pavor. Então, ela é agressiva, né? Essa personagem aqui dessa letra de canção, desse poema. E todo dia faz tudo sempre igual, acorda às 6 horas da manhã. E aqui nós temos o início, né, da letra da canção,
Então volta ao início e tudo se repete, né? Todos os dias são assim, incansavelmente, né? Esse eu lírico aqui, esse personagem do poema já está cansado, mas não vê como se libertar então desse relacionamento. Ok, primeira análise realizada, né, aqui do vocabulário, falamos da linguagem e agora nós vamos pensar, né, nas metáforas. Como uma música assim poderia se relacionar à ditadura militar? Olha, pessoal, era muito comum nesse período os escritores, né, criarem músicas com essa metáfora dos relacionamentos. Então, nesse relacionamento, uma pessoa agredia a outra, né, um relacionamento abusivo, vamos assim dizer, e aqui nós temos a presença disso, certo? Vamos verificar? O eu lírico, então, ele se vê sufocado. Pensando no contexto histórico-cultural, quem é que sufocava as ideias, né, das pessoas? Dos escritores, dos poetas, isso mesmo, né? O regime militar. Então, nós podemos afirmar que essa personagem aqui, essa mulher presente no poema, ela é a censura, né? É essa forma de governar que abafa, né, o direito das pessoas se expressarem livremente. Então, nós temos aqui um outro olhar sobre essa música. Observem que quando nós levamos em consideração o contexto histórico e cultural, nós temos uma ressignificação dessa canção. Agora, ao observar, né, novamente, nós já temos um outro contexto. Vamos observar? Ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Então, né, essa organização responsável, né, por investigar as pessoas nesse período governamental aqui no Brasil, eles não tinham respeito aos horários, né, e era muito comum eles invadirem as casas das pessoas, né, em horários não comuns. Então, às 6 da manhã, à meia-noite, como nós vimos, né, esperar a pessoa sair do trabalho para verificar mesmo onde ela está indo e verificar se ela está se juntando a outros, né, para manifestar ou tramar, né, contra as vontades governamentais. Vocês observaram, então, pessoal, como compreender a linguagem, né, como entender os diferentes significados de uma palavra, como criar uma frase que dá 2 sentidos, 3 sentidos ou mais, né, em um poema, como isso pode servir para criticar, né, um ideal, criticar governos, né, e gerar transformações sociais, políticas e econômicas também. Isso é a língua portuguesa no nosso dia a dia, certo? As atividades relacionadas a esse poema, né, essa letra de música, estarão no portal e continuem realizando as atividades do portal e aquelas que o seu professor personaliza para você. Então, pessoal, vocês estão ligados nos desafios dessa semana da nossa gincana? Te vejo na próxima aula, pessoal. Tchau!